Olá, bom dia, meus amores. E aí, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos agora para a nossa aula de português, concordância nominal. O que é concordância nominal? No nosso livro 3, página 26 a 34, ok? Vou iniciar com a leitura aqui do Para Começar. Você já parou para pensar que uma ação pode resultar na transformação de algo, de uma situação ou até mesmo de uma pessoa? Vimos, por exemplo, que o leite pode ser transformado em queijo e que uma semente pode virar uma planta, bastando semeá-la e cuidar para que ela cresça, regando e adubando-a. Ao lermos diferentes textos, podemos aumentar nosso vocabulário, o que transforma a leitura, tornando-a muito mais fácil e prazerosa. Vamos ler mais um texto? Concordância nominal. Por que a concordância nominal se torna ser tão importante para que nós possamos aprender, para que nós possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia na escola, na nossa leitura, na nossa escrita? Por que será que ela é fundamental? Vamos lá. Ela é fundamental por quê? Porque ela pode reconhecer na leitura a proximidade entre os nomes e aplicar. Como? Na escrita. Através de quê? Eu combinando corretamente os adjetivos. Quais são os adjetivos? O que é adjetivo? São as palavras que atribuem qualidades, características aos substantivos. Então, eu posso combinar com adjetivo e com artigo. E quem são os artigos? O, a, os, as, uma, uns, umas. Para que você possa escrever de maneira correta. Então, vocês lembram que quando vocês estão fazendo a produção de texto de vocês, eu fico sempre lembrando vocês, utilize o adjetivo, utilize o artigo, o pronome, olha o substantivo. Né? Então, por quê? Porque quando se está se escrevendo, você tem que fazer a concordância das palavras. Né? Porque senão fica sem sentido. Porque muitas vezes eu chego assim, até quando vocês estão fazendo a produção de texto de vocês, eu peço para que vocês refaçam o texto, porque não está tendo a concordância. Não é você só colocar as palavras ali e fazendo aleatoriamente, sem ter a concordância das palavras. Então, na concordância nominal, é a concordância do adjetivo, do artigo, para que você possa escrever corretamente. Então, não basta escrever ortograficamente as palavras para que se construa um texto. Assim como não basta ter leitura fluente, sem que se perceba a concordância entre os nomes. Então, tem que ter essa concordância. Vamos lá. Quanto à energia. A energia que acende as lâmpadas da nossa casa é a mesma que faz o brinquedo eletrônico funcionar? De onde vem a energia que gastamos quando brincamos o dia todo, até altas horas, sem querer dormir? Para produzir energia em nosso corpo, nós nos alimentamos. E para produzir energia elétrica, o que deixa o banho quente? Na verdade, existem muitas formas de se produzir energia elétrica. O vento, a força da água e o sol são algumas das fontes energéticas. Há energias renováveis e energias não renováveis. Renováveis são aquelas que se restabelecem espontaneamente, sem que as pessoas precisem agir para isso. A água, como a sua força, o sol, o vento e a matéria orgânica são alguns exemplos. Já as energias chamadas de não renováveis existem na natureza, mas se acabarem um dia, não poderão ser renovadas. Petróleo, carvão e gás natural são alguns exemplos. E aqui no vocabulário tem matéria orgânica. São restos de animais e vegetais que podem se decompor no ambiente depois que eles morrem. Para que a energia possa ser usada em nossas vidas, muita ação é necessária. No caso da água,
constrói-se usinas. No caso do Sol, placas especiais captam essa luz. Se a energia vem do petróleo, é necessário extraí-lo. Tornar a energia utilizável não é tarefa simples. E diversas vezes, essas transformações poluem e maltratam o planeta. Por isso, muitos cientistas estudam formas alternativas de tornar a energia utilizável por todos nós, sem que a Terra seja maltratada. Uma ação que leva a uma transformação. Usina hidrelétrica é o que está falando aqui o nosso texto. Então, vamos lá. O que será a usina hidrelétrica? O que é uma usina hidrelétrica? Uma usina hidrelétrica, também chamada de usina hidroelétrica ou central hidroelétrica, é uma obra de engenharia que usa a força das águas para gerar energia. E aqui eu representei, é uma usina hidrelétrica. O Brasil é o terceiro maior produtor do mundo em potencial hidrelétrico, depois do Canadá e dos Estados Unidos. Além disso, é o terceiro país com maior potencial hidráulico, estando atrás da Rússia e da China. Vamos lá. Observe e analise. As lâmpadas, brinquedo eletrônico, altas horas, energia elétrica, fontes energéticas, alguns exemplos, placas especiais e muitos cientistas. Depois de analisar, repare, caso fosse apenas uma lâmpada, escreveríamos a lâmpada. Se em vez de brinquedo, escrevêssemos guitarra, ela seria eletrônica. Se fosse apenas uma fonte, ela seria energética. Isso acontece porque as palavras precisam combinar entre si. Quando usamos o nome masculino, as palavras que se ligam a ele também estarão no masculino. Um cientista brasileiro. Porém, se usamos uma palavra no feminino, as que se ligam a ela diretamente serão femininas. Uma usina hidrelétrica. Se além do feminino o nome estiver no plural, as palavras relacionadas serão femininas e estarão no plural. Muitas lâmpadas elétricas. Por fim, se o nome for masculino e plural, teremos as palavras relacionadas a ele no masculino e no plural. Alguns exemplos práticos. Ao escrevermos, é importante combinar as palavras assim: masculino com masculino, singular com singular, feminino com feminino, plural com plural. Os motivos de se realizar concordância nominal. Quais são os motivos? Eu vou ter que utilizar os adjetivos. Para o quê? Para ele concordar com o gênero. O que seria o gênero? O gênero é quando eu falo masculino e feminino. O nosso livro aqui explicou que você tem que combinar masculino com masculino, singular com singular, feminino com feminino, plural com plural. Bom, então, o gênero significa masculino e feminino. E número quer dizer singular e plural. O substantivo, na concordância nominal, o substantivo eles têm que estar substantivo, gênero, artigo e adjetivo. Então, substantivo está apoiado de quem? Do masculino e feminino. O artigo, quem são os artigos? O, a, os, as, uns, uma, uns, né? E os adjetivos, né? Que dá as características, as qualidades. Já os pronomes, também eu tenho que flexionar para os pronomes. Quais são os pronomes? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Utilizado para substituir o substantivo. Lembra quando eu falo para ter o cuidado de quando for fazer a produção de texto, não ficar com a repetição de palavras, substituir por pronomes ou adjetivos ou gêneros. Vocês já lembram disso? Eu fico todo o tempo lembrando vocês para que vocês não tenham que estar repetindo palavras.
Substantivos. O que seriam substantivos? São de nomear seres, objetos, ações, sentimentos, lugares e etc. Exemplos que eu coloquei, pequenos exemplos. Adjetivo, brinquedo eletrônico. Quem é o substantivo? Brinquedo. Quem é o adjetivo? Eletrônico. Número, lâmpada. Quem é o número? É o singular e o plural. Lâmpada está no singular, né? Lâmpadas está no plural. Artigo. Quem é o artigo? Uns, uma, umas, uns, o, as. Então, como exemplo, um brinquedo, o aluno. Pronomes. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles. Eu fui ao cinema. Substantivos, exemplos. Vou à escola de carro. Quem é o substantivo na frase? Escola. Carro. Vou à escola de carro. Aqui no nosso livro tem aqui o exemplo, observe e analise, são as palavras, né, que eu acabei de ler lá. As lâmpadas, brinquedo eletrônico. Aqui está mostrando também qual é a diferença de hidrelétrica ou hidroelétrica. Por que eu estou colocando isso aí? Porque há textos que falam hidrelétrica e hidroelétrica, né? Mas nós não sabemos distinguir qual palavra deverá ser usada. Então, vamos fazer a leitura. As duas palavras estão corretas e existem na língua portuguesa. Podemos utilizar as palavras hidroelétrica ou hidroelétrica. Se quisermos referir uma usina que utiliza força hidráulica na produção de energia elétrica. Hidrelétrica é a palavra mais socialmente aceita, sendo a mais utilizada pelos falantes. Exemplos. A usina hidrelétrica de Itaipu é atualmente a maior usina hidrelétrica do mundo, mas também eu posso utilizar a mesma frase colocando a usina hidroelétrica de Itaipu é atualmente a maior usina hidroelétrica do mundo. Então, as duas palavras elas estão corretas. Essa nossa atividade já está aqui no exercício de aplicação, né? Então, vamos lá. Eu vou realizar a leitura, tá? Para que depois nós possamos responder. Leia os textos a seguir e converse com os colegas e o professor. 7 cidades, o sertão e muita água. No Nordeste do Brasil, existiam 7 cidades chamadas Casa Nova, Centro-Sé, Pilão Arcado, Remanso, Juazeiro, Xique-Xique e Barra. Isso foi na década de 70. Muitos anos atrás, o governo decidiu que seria construída uma usina hidrelétrica na cidade de Sobradinho, para produzir energia para toda a região Nordeste se iluminar. Mas havia um problema. Para construir uma usina hidrelétrica, seria preciso repressar uma enorme quantidade de água. Algumas daquelas 7 cidades seriam completamente inundadas pela água. Muitas e muitas pessoas que viviam ali teriam de se mudar e os bichos talvez nem teriam tempo de fugir. Dizem que muitos dos moradores, obrigados a sair de suas casas e deixar suas terras, passaram a viver em regiões menos férteis. Imagine como isso foi difícil para eles. Quem vivia às margens do rio e estava acostumado a cultivar terras férteis foi transferido para outras terras mais difíceis de cultivar. Para nós, hoje, décadas depois, é difícil imaginar o que aquelas famílias passaram. Pense se fosse com você, sair de sua casa, mudar de vizinhos, de escola, deixar para trás as memórias construídas naquele lugar, afastar-se talvez de alguns amigos. Essa relação entre o desenvolvimento e os impactos que o processo de desenvolvimento pode causar é uma das mais delicadas cadeias de ação e reação com que temos de lidar cotidianamente. Não é só Sobradinho,
É o smartphone que nos aproxima e nos distancia. É o alimento que nos sacia, mas gera impactos quando é produzido. Toda ação leva uma reação e tudo é transformação. Fazemos parte desse ciclo. Ai, que texto lindo, não é? Saiba mais. Existe uma discussão a respeito dos riscos que as usinas hidrelétricas podem representar para a natureza e dos impactos ambientais que podem causar nos locais em que são instaladas, além da preocupação com as pessoas que precisam deixar uma região. No Brasil, há muitas hidrelétricas. Veja uma lista com os 10 maiores usinas nesse tipo do país. E aí está o quadro com as usinas hidrelétricas. A usina hidrelétrica de Itaipu, Belo Monte, Tucuruí, Giraú, Santo Antônio, Ilha Solteira, Xingó, Paulo Afonso, Itumbiara, Teles Pires. Essas são as usinas, as maiores do país. Aí, 2. Os nomes das cidades. 2. O nome das cidades da Casa Nova, Pilão, Arcado, são exemplo de como as palavras combinam entre si. Complete a tabela com características das palavras para que essa combinação fique mais clara. Siga o modelo. Aí tem palavra, aí tem o quadro masculino e feminino, singular e plural. 4. Casa. A palavra é feminina e singular. Nova. Ela está no singular ou está no plural? É feminino ou feminina? Você vai colocar aí. Nova. Já está dizendo, né? Então, nós iremos colocar o F para representar o feminino e o S para representar o singular. Pilão. Está no masculino ou no feminino? Apilão. Tá certo? O pilão, né? Então, é uma palavra masculina. Está no singular. Arcado. A arcada ou arcado é masculino ou feminino? O arcado. Então, é masculino. E está no singular. Só tem um elemento. 3. Qual é, segundo o texto, a diferença entre energia renovável e energia não renovável? A questão 3. Energia renovável. Você pode realizar a leitura, que está na primeira página, na página 26. Energia renovável é aquela que se restabelece espontaneamente, sem que as pessoas precisem agir para isso. A água, com sua força, o sol, o vento e a matéria orgânica são alguns exemplos. Já a energia não renovável é aquela que existe na natureza e, se acabar um dia, não poderá ser renovada. Petróleo, carvão, gás natural são alguns exemplos. A 4ª questão. Explique como as palavras combinam entre si nesses dois casos, muitos anos e usina hidrelétrica. A palavra muitos anos está no masculino e no plural, para concordar com anos. Já a palavra hidrelétrica está no feminino e no singular para concordar com usina. Letra B. Imagine que, em vez de anos, a palavra fosse semanas e, em vez de usina, fosse aparatos. Como ficaria, então, as expressões? Muitas semanas e aparatos hidrelétricos. 5ª. As palavras concordam entre si para que sejam construídos textos adequados à gramática da língua portuguesa. Assim, é preciso ter cuidado para manter a concordância entre palavras, ou seja, elas precisam combinar. Sobre isso, podemos concluir que qual dessas questões estão corretas? Vou ler. A. Apenas quando as palavras são femininas é preciso tomar cuidado com a concordância? Apenas nos casos em que há palavras no plural é necessário atentar para a concordância?
C. Palavras que indicam características e aparecem antes de nomes de objetos. Não preciso concordar com esses nomes? Palavras que indicam qualidades que aparecem depois de nomes e de objetos. Não preciso concordar com esses nomes? As palavras devem concordar entre si em gênero e em número. Então, a resposta correta, as palavras devem concordar entre si em gênero e número. A sexta questão. Algumas daqueles 7 cidades seriam completamente inundadas. Retire desse trecho as 3 palavras que estão no feminino e no plural para concordar com cidade. Então, as palavras são algumas daquelas inundadas. Elas estão no plural. Sétimo. Leia o texto a seguir sobre energia que vem do Sol. Em 20 anos, energia solar poderá se tornar a maior fonte de eletricidade do mundo. A cada dia se tornarem mais necessário ações para redução de emissões. Tal fato, combinado à queda no preço da tecnologia, é apontado como fator decisivo para a expansão da energia solar e também da eólica. Os painéis solares poderão ser a principal fonte de energia no mundo em pouco mais de 20 anos. Até 2040, 15% de toda a energia consumida no mundo virão do Sol. Estamos a caminho de um grande passo em direção a uma energia mais limpa. É só observarmos esse crescimento rápido e global de fontes renováveis, mas que ainda não será suficiente para tirar os combustíveis fósseis totalmente do cenário. No vocabulário, nós temos o significado de eólico, que é relacionado ao vento, energia eólica gerada pela força do vento, e fóssil, resto de seres vivos muito antigos que compõem substâncias e materiais que podem ser extraídos da terra. A questão é o seguinte: nossa língua é muito rica, ela é tão poderosa que às vezes uma pequena modificação nas palavras leva a uma enorme mudança de sentido. Observe, por exemplo, o título do texto que você leu. Em 20 anos, energia solar poderá se tornar a maior fonte de eletricidade do mundo. Leia as opções a seguir e marque aquela em que o título do texto foi reescrito com palavras diferentes, mas manteve seu sentido. Letra A. Em 20 anos, energia solar certamente se tornará a maior fonte de eletricidade do mundo. B. Em 20 anos, energia solar poderá se tornar a maior fonte de eletricidade do Brasil. C. Em 2 décadas, energia solar poderá se tornar a maior fonte de eletricidade do mundo. D. Em 2 séculos, energia solar poderá se tornar a maior fonte de eletricidade do mundo. Em 2 décadas, energia solar poderá se tornar a maior fonte de eletricidade do mundo. Então, a questão correta é a letrinha C. A letrinha C. Em 2 décadas, energia solar poderá se tornar a maior fonte de eletricidade do mundo. 8º. Observe a expressão gás natural que aparece no texto. Quanta energia. Agora complete as lacunas com a qualidade natural, concordando-as com as palavras determinadas. Letra A. Gases. É natural ou não? Eu coloco natural ou naturais. Então, gases, então ele vai ficar no plural. Gases naturais. Letra B, geleira. Geleira, naturais. Geleira, natural. Letra C, poço. Poço, naturais. Poço, natural. D, piscinas. Piscinas, natural. Piscinas, naturais. 9ª. Observe o que você fez no exercício anterior e responda os itens entre palavras gases, geleira, poço e piscinas. Quais são masculinas? Letra A. Quais são masculinas? Então, as masculinas são gases e poço. Né? Há gases. O gases. O poço.
B. Quais são as femininas? Geleiras e piscinas. A geleira, a piscina, as piscinas. Quais estão no singular? Geleira e poço. Quais estão no plural? Gases e piscinas. 10º. Todas as palavras que indicam características mudam de gênero, masculino e feminino, e de gênero singular e plural. Para concordar com os nomes dos quais ligam, para concordar com os nomes aos quais se ligam, dê um exemplo. Para responder a essa pergunta, tome por base a atividade de concordância que você realizou até aqui. Então, como ficaria a 10ª? A palavra natural, nem todas as palavras. Então, a palavra natural, por exemplo, varia em número, mas não em gênero, né? Em número, mas não em gênero. O que seria o gênero? Masculino e feminino. Vamos lá. 11. Opções. Escreva 3 características para cada palavra a seguir, fazendo a concordância necessária. Energia. Eu poderia colocar aí, que é uma opção. Naturais, limpas, renováveis, etc. Letra B. País. Também é opção. Enorme, belo, diversificado. Letra C. Emissões. Gasosas, inesperadas, previstas. E como exercício proposto, da página 35, complete a tabela, como no modelo, de acordo com as características que você escreveu no exercício anterior. E vai colocando a palavra natural, varia em gênero masculino e feminino, varia em número singular e plural. 13. Complete as frases a seguir com as palavras que estão entre parênteses, fazendo adequações necessárias. Aí tem de A a D, você só vai colocando aí entre parênteses. Se ela está no masculino ou feminino, vocês vão colocando a palavra aí. Bem, a nossa atividade de hoje se encerra aqui. Tá? Aqui está as fontes de onde eu retirei alguns dados, algumas informações. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido concordância nominal. Professor, eu ainda não entendi. Vai entender. Só a gramática, somente a prática. A leitura funciona? Funciona. Mas somente a prática que não vai dar mais segurança de quando nós formos construir um texto, nós sabermos realizar a concordância das palavras. Então, na prática, que iremos ter mais consolidação do que iremos aprender sobre concordância nominal. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Beijo imenso, grandão. Até a próxima.